Grandes empresários britânicos atacam a política anti-imigração do primeiro-ministro Rishi Sunak. Dizem que, ao restringir a entrada de universitários e pós-graduandos do mundo todo, o país perde a oferta de cérebros inovadores e profissionais altamente qualificados. A reportagem é do correspondente Leão Serva. Derrotado nas eleições locais e com a popularidade em queda, às vésperas de uma eleição nacional prevista para o segundo semestre, o premier conservador reduziu o tempo de permanência dos vistos de estudantes, seus familiares e dos investidores internacionais. Sunak foi escolhido chefe de governo prometendo eliminar a entrada de imigrantes ilegais, como os que atravessam de barco da França para a Inglaterra. Não conseguiu e no último ano cerca de 50 mil pessoas fizeram a travessia. Também prometeu enviar ilegais capturados para Ruanda, na África, um país autoritário e carente de mão de obra para acompanhar seu crescimento vertiginoso. A medida foi considerada desumana pela Justiça e só foi liberada pelo Parlamento algumas semanas atrás. Agora, mal há tempo de mandar uns poucos imigrantes apenas para dizer que cumpriu a promessa de campanha. Incapaz de lidar com os pobres e ilegais que fogem ao controle oficial, o governo se voltou para aqueles que entram com visto para estudar ou investir. Adotou regras que restringem a entrada de familiares dos estudantes e reduziu o tempo de permanência após o final dos cursos, exatamente quando as empresas recrutam os recém-formados. Os líderes de grandes multinacionais que atuam no país protestaram. A Siemens diz que está na Inglaterra porque o país tem as melhores universidades e centros de pesquisas e atrai cérebros qualificados e criativos para atuar em inovação. Sem eles, não há razão para ficar. As mineradoras Anglo American e Rio Tinto, que atuam também no Brasil, manifestaram preocupação. Grandes consultorias como Deloitte e KPMG e o banco HSBC cancelaram a abertura de vagas para estrangeiros, porque o governo dobrou a taxa do visto para o correspondente a R$240 mil. E dentro da Inglaterra, não há oferta suficiente para preencher esses empregos. O governo britânico vive uma contradição fundamental do mundo contemporâneo. A população dos países ricos está caindo e eles precisam de mão de obra estrangeira para crescer. Mas o eleitor conservador é avesso à imigração. Como resultado, seus representantes restringem a oferta de trabalho e ameaçam a economia. É o que acontece com o Japão, um dos países mais fechados do mundo, com uma população idosa. Há várias décadas, é um exemplo de estagnação. O crescimento japonês é comprometido por ausência de mão de obra. Então, ou seja, tem demanda por trabalho que não é suprida. Só que, basicamente, o governo japonês, por questões culturais, não abraça uma política de Estado migratória. Então, é quase que um contrassenso, mas isso tem muito a ver com a cultura e a forma e o reconhecimento de quem são os japoneses, que não é só pelo nascimento no local, mas por você ter um laço sanguíneo ou pertencer ao grupo de pessoas que nasceram no Japão.